Bom, então vamos lá. A gente tem aqui três notícias do dia 9 de novembro de 2022, todas relacionadas com o mesmo tema. Então, olha só, em Brasília, caminhoneiros se reúnem próximo ao QG do Exército para manifestação. Temos aqui a declaração de Lula ontem, numa reunião que ele teve na coletiva de imprensa ao sair de Brasília. Ele criticou as manifestações pelo país, não tem pé nem cabeça. E o senador Luiz Carlos Reis criticando a atuação do ministro Alexandre de Moraes, claramente se referindo ao processo eleitoral. Então, na verdade, o que nós temos aqui é o mesmo tema, né? São as manifestações e grande parte da mídia chamando as manifestações de antidemocráticas, e é importante a gente deixar bem claro que a Constituição Federal ela garante o livre exercício da democracia. A manifestação é uma das formas de expressar a democracia pelo país. Os manifestantes não estão ali apenas por conta da eleição de Lula. A gente tem que lembrar que aquilo dali, a eleição do Lula, foi a gota d'água para que os manifestantes chegassem até as ruas, né? Muitos deles inconformados e indignados com a situação, porque se nós fizermos uma retrospectiva de toda a história, a gente vai perceber que não houve em nenhum momento transparência do processo eleitoral. Lá atrás foi pedido que acontecesse, né, e fosse aprovado o voto impresso e que não tem nada a ver com voto em papel. Muitos confundiram, inclusive um dos ministros que já compôs o TSE e compõe o Supremo Tribunal Federal, numa das viagens lá de fora, inclusive, ele disse que livrou o Brasil da volta à cédula de papel, e na realidade não era nada disso. Ele estava espalhando até uma fake news ali, onde uma das pessoas se levantou e disse: não, isso não é verdade, isso não é verdade, mentira, mentira, não é a volta à cédula de papel, mas sim aprovar o voto impresso, ou seja, confirmar que o voto da urna estava condizente com o resultado do voto de papel. Então, ali era apenas um comprovante, nada de cédulas voltar a contar manualmente, não era nada disso. Então, a falta de transparência do processo eleitoral. A gente lembra também várias medidas de censura, falta de isonomia, um dos candidatos sempre privilegiado de forma direta ou muitas vezes de forma indireta, mas tudo muito claro diante da população e todos vendo o que estava acontecendo e não aceitando. Então é importante a gente deixar bem claro que censura, falta de isonomia no processo, falas e ações contrárias a uma postura que se espera adequada de ministros da Suprema Corte, de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, muitas coisas que não poderiam acontecer foram sendo vistas. Até mesmo críticas ao próprio país. Isso não é aceitável. E lembrando muitas ações inconstitucionais, né? O desrespeito à Constituição, prisões ilegais, falas ilegais. Recentemente, a gente teve o professor Marcos Sintra censurado. Ele apenas fez as colocações dele acerca do processo eleitoral, onde um país que está bem dividido, bem polarizado, é um tanto estranho nós esperarmos uma urna com zero votos para determinado candidato. Ao menos um era de se esperar, mas zero, e isso não acontecendo apenas em um lugar, dois, três, mas em vários lugares, e isso foi tomando uma proporção muito grande, e muitos não estão aceitando. Na realidade, para que tudo isso possa se acalmar, seria importante que o TSE se manifestasse, respondendo, tirando essas dúvidas da população e esclarecendo tudo o que está acontecendo. Então, aí a gente tem o senador Luiz Carlos Reis, mas também o senador Marcos Van Hatten. Temos outros também ontem, o próprio senador Lazia Martins, lá do Sul, o vice-presidente e atual senador eleito, o general Mourão, todos eles colocando as proposições e críticas acerca do processo. Mas a ideia sempre é melhorar e não contestar. Mas a contestação não é bem-vinda. E isso é um problema em um sistema considerado democrático. Então,
Vamos ficar atentos aí, esperar os próximos passos, torcer para que o país se encaminhe de maneira tranquila e o próximo governo possa, de maneira justa, de maneira honesta, conseguir tomar os rumos aí que há de se esperar. E que todos possam colocar nos seus lugares, né? O Poder Judiciário com a função dele, o Poder Executivo com a dele, o Legislativo com a dele, esperando essa transparência. Mas, como tudo está meio nebuloso, a situação não está muito clara, a população fica com o pé atrás, ainda mais com inúmeras críticas e inúmeras tentativas de calar quem tenta questionar o processo, ou quem tenta, ao menos, buscar uma transparência. Isso é fundamental para que a gente possa garantir um ambiente cada vez mais democrático. Infelizmente, não é o que a gente está vendo e o povo tem que ser ouvido. Mais do que os próprios ministros, o povo é que manda na sua nação. Bom, é isso aí, as manifestações vão continuar, vamos ver como é que o processo vai se encaminhar, mas contamos com o poder legislativo, principalmente, para que possa colocar cada um dos seus poderes no seu devido lugar, o respeito à Constituição em primeiro lugar e para que possamos crescer como nação. O país estava indo por bons caminhos, espero que a partir de 2023 o Brasil possa continuar crescendo e se desenvolvendo como a gente tem visto ao longo desses anos, 2022, 2021, 2022, a economia só crescendo de maneira clara, limpa e transparente. Vamos aí e sempre nos baseando nos fatos e nas realidades e muitas vezes nem confiando nessas manchetes que tendem muitas vezes a ser enganosas e distorcendo os fatos, muitas chamando os atos de antidemocráticos. E eu volto a reforçar, democracia é livre e todos têm a liberdade de se manifestar de maneira pacífica, ordeira, tranquila, respeitosa nas ruas, como é o que a gente está vendo por aí. Certo? Então é isso. Basicamente, eu vou ficar fazendo alguns comentários em relação às notícias. Se vocês tiverem outras sugestões, vão ser super bem-vindas.